Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Mengão, que está se preparando para esse jogo contra o Santos nesta quarta-feira, para se manter ainda no topo da tabela do Brasileiro. Além disso, a repercussão dessa carta de Pedro, também criticando indiretamente Filipe Luís. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. Vamos pro Rio? Vamos voltar pro Rio? O Cícero Melo, nosso repórter, chega mais com informações do Flamengo. Tá sem vista, né? O nosso Cícero Melo. É bom, tamo nós aqui no estúdio. Tudo bom, Cícero? Seja bem-vindo. Obrigado, Matheus. Bom dia para você, para Mari Pereira, para o Jailson e para o Fã de Esportes. A vista está bonita, mas a situação envolvendo o atacante Pedro no Flamengo não está nada bonita. A coisa está muito feia. Vejam que o Flamengo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro e não se fala em outra coisa a não ser essa polêmica envolvendo a situação do atacante Pedro. A nota oficial que o Pedro divulgou ontem não caiu bem dentro do Flamengo. Não teve um pedido de desculpas nem aos próprios companheiros que ele reuniu para explicar a situação e nem a torcida rubro-negra. E ele ainda criticou a forma como o Filipe Luís tratou o assunto publicamente. O técnico do Flamengo disse na coletiva depois do jogo contra o São Paulo, né, que ele estava realmente desrespeitando o Flamengo, que era ridículo o que ele vinha fazendo. Então o Pedro, nessa nota oficial, falou que o tom desrespeitoso do Filipe Luís não era bacana com ele, não era legal. Só reconheceu um rendimento abaixo e culpou a diretoria por esse rendimento abaixo. Próximos passos dessa relação. Deverão ser tomadas medidas e tratadas só internamente. A partir de agora não deve ter nenhuma declaração nem do Filipe Luís e nem da diretoria do Flamengo. A comissão técnica do Flamengo espera a resposta do atacante no dia a dia de trabalho. A relação do Pedro com o Filipe Luís é um ponto de interrogação neste momento. Não se sabe se eles estão se falando ou não. A presença de Pedro na lista de relacionados para o próximo jogo, que é nesta quarta-feira contra o Santos, lá na Vila Belmiro, fica esse ponto de interrogação, mas eu tive uma conversa agora há pouco com uma pessoa importante do Flamengo que me disse o seguinte: dificilmente o Pedro vai ser relacionado, porque não foi só um assunto de indisciplina. Se fosse só isso, fosse só indisciplina e ele estivesse treinando normalmente, talvez ele fosse relacionado. Provavelmente. Mas o que o Filipe Luís alegou é que ele não estava se dedicando, estava muito abaixo dos companheiros e isso não mudou. Não pode ter mudado somente no treinamento de ontem. Hoje é um treino, o time está treinando ainda agora, não terminou o treino. O treino é aquele treino leve, véspera de viagem. O Flamengo viaja às 4h15 da tarde para São Paulo. Depois do treino almoça e vai para o aeroporto. Então, pelo que conversei com essa pessoa, não vai mudar a situação do Pedro em relação a ser relacionado. Vai ser uma surpresa muito grande para essa pessoa que me falou se ele for relacionado, porque vai contrariar tudo aquilo que o Filipe Luís falou, que ele não vinha se dedicando, que estava mal em todos os índices. Ele não pode ter melhorado em um treino. Então, vamos aguardar. A relação dos relacionados à lista deve sair por volta de 2h30 da tarde, antes do Flamengo ir para o aeroporto. Como eu disse, o Flamengo joga na Vila Belmiro contra o Santos, um jogo importante. O Flamengo é o líder isolado com 27 pontos ganhos, tem o Cruzeiro do lado, mas o Cruzeiro tem um jogo a mais do que o Flamengo. E vamos aguardar como vai ficar essa situação do Pedro. É uma situação realmente complicada, constrangedora e que está tirando o foco, inclusive de todo mundo, dos jogos do Flamengo. Valeu, Cícero. Muito obrigado. É uma novela que seguirá, certo? Vamos lá, então, com o Flamengo, com o Pedro. Nota do Pedro depois das declarações do Filipe Luís. Então, ele disse o seguinte aqui, ó. Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho o maior respeito e gratidão, sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro, entre aspas, do departamento de futebol ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Deixando claro que não gostou, Pedro. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Brigou mesmo, hein? Com o Gabigol ali, nunca foi fácil. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito.
Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara. Mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado. Internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras. Completa o Pedro, professor Celso Zelt. A palavra internamente aparece 2 vezes aí no começo e no fim, né? Foi isso que o incomodou. O resumo, na minha visão, ele reconhece o erro, que foi abaixo e tal, mas não gostou da forma como o Felipe Luiz externou, colocou tudo publicamente na entrevista. Não pediu desculpas, que era algo que o Felipe Luiz deixou claro naquela coletiva. Pode ter feito internamente, mas tinha Talvez que ter explicitado no comunicado, né? E eu acho que ele foi convidado pelo Felipe Luiz de uma maneira, eu acho que nem ríspida, mas de uma maneira dura, a um meia-culpa que ele não fez. Ele não faz esse meia-culpa. Ele diz, Dessa maneira faz, não faz? Ele diz não ter vaidade, mas é um meia-culpa condicionado, né? Meia-culpa condicionado não é meia-culpa. Meia-culpa é o cara virar e falar assim, olha, estamos juntos. Ele foi convidado a isso pelo Felipe Luiz. Não era uma estratégia do Felipe Luiz para queimar ninguém, isso estava claro. Foi transparente, de uma maneira transparente que eu, pelo menos, nunca vi no futebol. Tanta transparência. O Felipe Luiz... Muita gente gostou, professor, e muita gente não gostou. Principalmente gente do meio, né? Jogadores, por exemplo, que não só daqui, de outros lugares, de outros canais. Mas assim, Abel, isso aí vai me... Não, só estou trazendo um fato. Não. Vou repetir, estou trazendo um fato. Muita gente gostou e muita gente não gostou. Mas o ponto a gente opinar aqui, tá? Não, mas o ponto é, existe uma cultura, especialmente no futebol brasileiro, de passar a mão na cabeça de jogador para tudo que faz. Eu falei isso aqui ontem, paternalismo. Não, e mais do que paternalismo. Falei ou não falei? De colocar jogador numa bolha, de que qualquer crítica que se faça é algo pessoal. E eu concordo plenamente com respeitar a integridade, a privacidade do atleta, a saúde mental. Então, o que o Mano Menezes fez com o Yuri Alberto, chamando de burro à beira do campo, não pode acontecer. O que o Fernando Diniz fez com o Tietê não pode acontecer. Mas agora, um treinador criticar de forma profissional e de forma técnica a postura de um jogador no treinamento, isso não pode ser considerado desrespeito. O Pedro tem todos os motivos para ficar chateado com essa crítica. Cobrando melhora, né? O Felipe Luiz cobrando melhora. De não assimilar, mas o que o Felipe fez não foi desrespeitoso. Pelo contrário, ele valorizou o Pedro o tempo inteiro, dizendo que conta com ele, mas tem gente que não dizendo que o Felipe Luiz desvalorizou um ativo do clube. Não. Acho que quem se desvaloriza é o Pedro com esse tipo de atitude dele. Exatamente. E desvaloriza o time ao fazer isso, desvaloriza o seu próprio futebol. Então, a gente precisa separar as coisas, Abel. O treinador pode e deve cobrar o atleta, porque quando não faz isso, o torcedor vai dizer, nossa, mas não existe cultura de cobrança no clube? Porque se o Felipe Luiz tivesse ficado calado, o clima estaria pacífico, mas lá na frente, essa corda ia estourar. E ia estourar justamente por falta de cobrança profissional. E essa cultura perniciosa, essa cultura arraigada de que o atleta tem de ser protegido, não pode expor o atleta. E as obrigações do jogador de futebol? O jogador pode dar migué, o jogador pode chegar atrasado em treino, o jogador... Pode sair antes do treino, que foi o caso. Pode sair antes do treino, ele pode ser um jogador desinteressado no jogo da marcação. Esse tipo de atitude, atitude mesmo, ele é aceito na Europa? Numa visão mais profissional de futebol? Então, sim ou não? Sim. Não é. Não é. Esse tipo de atitude não é aceito na Europa. É isso que eu estou dizendo. E no Brasil. Exatamente. É isso que eu estou dizendo, estou te perguntando. Já estou dando a resposta eu. Eu falo, hoje, até na cultura europeia, é comum que alguns treinadores subam um tom com jogadores que não estejam entregando nos treinos. A gente tem visto isso. Rubem Amorim no Manchester United expõe ali quem tem de expor. O Ten Hag tinha feito isso antes, desagradou muita gente, mas falou muitas verdades. Então, aqui ainda permanece
essa leniência, essa passação de mão na cabeça do jogador. Paternalismo, não é? E é um paternalismo, Abel, porque a gente não pode confundir as coisas. Existem muitas cobranças que fogem ao tom, principalmente de torcedores, na imprensa também, que desrespeitam um atleta, que fazem chacota. Isso não é legal. Agora, cobrar de forma técnica e postura profissional de atleta, isso daí deveria ser missão básica de todo treinador. Porque se o treinador não fizer isso, aí sim perde o grupo. Porque se os outros jogadores estão percebendo ali a postura do Pedro nos treinamentos, e aí o Pedro, o meu motivo foi que eu estou em desacordo com um membro da diretoria, me senti exposto. Se todo atleta que tiver um porém com diretoria agir dessa forma... Vira bagunça. Vira bagunça completa. E o treinador perde autoridade, perde controle, e todo mundo, quando se sentir dessa maneira, vai fazer igual. O Felipe Luiz cortou o mal pela raiz. E o Pedro... Alguns que estão criticando o Felipe Luiz defendem que quem deveria ter essa atitude seria o diretor de futebol, o executivo, no caso, o Boto. Abel, na boa. Por que o técnico não pode também? E vamos combinar. Se fosse o Boto que tivesse feito o mesmo desabafo e a mesma crítica do Felipe Luiz, também. Essa galera ia criticar do mesmo jeito, porque tem essa coisa do jogador ser um bibelô, o jogador ser uma pessoa intocável. O jogador tem as obrigações profissionais dele. Exatamente. E separar as coisas. O que é saúde mental, o que é desrespeito de fato e o que é cobrança profissional como precisa existir em qualquer ambiente. Claro, o Felipe Luiz foi duro, o Felipe Luiz foi direto, mas ele não foi desrespeitoso. Exato. Ele botou o dedo na ferida. Ele deu, inclusive, os elementos para uma mudança de conduta que só dependem do Pedro. Ele falou, só depende dele. Estou aqui dando a mão, se quiser, continuamos juntos. E se não quiser, também não continuamos. Simples assim. Ele foi direto. De uma maneira, você comparou com os europeus, e é verdade, os europeus são mais diretos. Até os técnicos portugueses que estão aqui têm uma relação mais direta. É simples assim, a questão é profissional. Você lembrou de alguns exemplos recentes lá fora? Um foi em relação a Marcus Rashford, foi? Com o Rubem Amorim. Com o Rubem Amorim, não foi? Cobrou o Garnacho também, que não estava se entregando ali, cobrando espaço no time. O Jorge Jesus com o Neymar. Sim. Jorge Jesus. Eu citei aqui ontem. O Neymar, com todo o tamanho dele, Jorge Jesus falou, não está entregando fisicamente, não está acompanhando o restante. E o técnico precisa fazer isso, Abel. E a gente também precisa parar de validar algumas opiniões como, não, isso aqui é a autoridade de quem já viveu. Porque muitas práticas do passado hoje não se aplicam mais. Uhum. O perfil de atleta mudou, o perfil de treino mudou. Hoje os treinos são até mais curtos, mas muito mais intensos. Então, o perfil de técnico mudou. Também. Não temos mais os paizões. O Felipe Luiz, apesar de ser brasileiro, ele tem uma mentalidade mais para o lado europeu. Vivência dele. Pela vivência dele, pelos muitos anos, mais de 10 anos, não é que ele jogou na Europa? Então, ele tem, de repente, uma visão diferente do trabalho, da relação de comissão técnica, de jogadores. E também, não é isso? E ao mesmo tempo que ele tem essa vivência, ele tem esse perfil, acho que ele não faria uma coisa desconectada da realidade, sabendo que ele trabalhou no Flamengo como jogador, ele conhece o ambiente, conhece o vestiário. E assim, o fato dele ter dado essa declaração depois de ter feito... Desde que ele divulgou a lista de relacionados, ele sabia que essa é a questão. Então foi algo certamente pensado, conversado com outras pessoas, não foi de cabeça quente, de improviso. Não, também acho, para mim não é desrespeitosa a nota. Você pode falar se foi acima do tom. Ele conseguiria passar a mesma mensagem de uma forma mais branda? Até poderia. Mas assim, a partir do momento que isso vira o foco, como a nota do Pedro faz, você está desviando do problema. Porque você não está falando de uma semana em relação ao episódio, que de fato acho que foi mal conduzido, acho que não foi legal com o Pedro, a forma de ter se falado abertamente que ele era um jogador transferível. Mas assim, usar isso como justificativa pro comportamento que ele teve e para um comportamento que é anterior a toda essa história, e não é só com esse treinador, foi com outros treinadores. Tem um adendo aí nesse caso do Pedro. O Felipe Luiz não é o primeiro. A gente mostrou aqui ontem. Rogério Ceni já tinha reclamado de atitude do Pedro. Exato.
Dorival Júnior já tinha reclamado do, E ele deixou... do Pedro. E ele perde a razão e foi totalmente errado. Mas um membro da comissão técnica do Sampaoli também ficou insatisfeito com a atitude do Pedro. Perdeu totalmente a razão ao agredir o Pedro. Mas também não gostou de uma atitude do Pedro como jogador profissional. Foi ou não foi? Então são 4 comissões técnicas diferentes. Eu fico à vontade para falar, eu sou fã do Pedro, cansei, até brinco aqui, quantas vezes eu brinquei, falei o Evair dos tempos modernos. Jogadoraço, goleador, elegante, sabe jogar, mas tem que ter atitude profissional, tem que cumprir com o que é exigido dele como profissional num time grande como é o Flamengo. Ou num time pequeno, seja qual for o time. Ou não? Sim, e o Felipe Luiz deixou claro que não era só em relação à última semana. Essa última semana foi estopim, mas já vinha de antes. Então a partir do momento que o Pedro, na nota dele, que eu acho que ele... Foi errada, assim, eu entendo que ele justifica a situação, mas ele pode ter pedido desculpa para os jogadores e tudo mais de forma interna, mas eu acho que isso tem que ser explicitado na nota também, ainda mais quando ele foi exposto e ele reconhece que não teve a melhor atitude no treinamento e sabendo que é algo recorrente, é anterior. Então, a partir do momento que ele fala, olha... A questão é porque eu treinei mal essa semana por causa de algo que aconteceu que não foi legal, eu concordo, mas aí você não pode justificar uma coisa com a outra e fala em tom desrespeitoso. Não foi desrespeitoso. Pode ter sido acima do tom, um pouco mais forte do que se imaginaria, mas não foi desrespeitosa a nota do Felipe Luiz. Eu fico imaginando, Donk, o que o jogador espera, se ele reconhece que deu migué a semana inteira, porque estava ali de bronquinha com a diretoria... Qual o tom que ele espera do treinador que é cobrado jogo após jogo por resultado? Ainda mais num clube como o Flamengo. Desculpa. Não só por resultado. Concordo com você. O treinador é cobrado por resultado e é cobrado para escalá-lo. Porque todo mundo sabe que ele é bom jogador. Lógico. E vai ser mais cobrado ainda quando não o relaciona. Peraí, professor, não escalou e nem no banco de reservas o Pedro? Não vai ser cobrado como foi? Não, mas eu fico imaginando qual é a cobrança pública que ele quer receber. Querido Pedro... Você não está treinando bem durante a semana. Você pode se dedicar por obséquio aos treinos, que é a sua obrigação profissional? É isso que ele espera? Porque o que o Felipe falou foi justamente para mostrar a importância que o Pedro tem para o Flamengo e o quão mal ele faz para si mesmo e para o time tendo esse tipo de atitude. E se o Felipe Luiz fosse por um caminho que era eu não conto mais com o Pedro, eu cansei da postura dele, já era. Não, o Felipe Luiz diz, eu quero o Pedro, eu conto com ele, Sim. Ele é meu jogador, em condições ideais ele vai ser o titular. É difícil achar um jogador que faça gols como ele faz, o Felipe Luiz falou. Seguindo na contramão até de membros da diretoria, que realmente acham que o Pedro é descartável, e eu discordo, e o Felipe Luiz o bancando. Então, para mim, o Pedro também precisa fazer uma autocrítica e não levar por esse caminho. Vamos trazer aqui mais algumas informações do próximo adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Relembrando, Flamengo líder do campeonato, 27 pontos. Cruzeiro ali colado também com 27 pontos. Mas o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao próprio Cruzeiro, Red Bull Bragantino e o Bahia, que está ali na 4ª colocação. Já a classificação atual do Santos no Campeonato Brasileiro é muito ruim. A equipe está na 16ª colocação. Em 12 partidas só fez 11 pontos. Ou seja, está ali próximo da zona de rebaixamento. Vem pressionado, vai jogar na sua casa. Vai ter a atração que é o Neymar. Com certeza vai dar um pouquinho de trabalho, que aparentemente está um pouco em forma física. Mas é um jogo para o Flamengo, com certeza, ir lá na Vila Belmiro e sair com os 3 pontos. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas do Santos. 2 delas foram amistosas, né? Uma inclusive na semana passada contra o Desportivo, onde venceu pelo placar de 3-1. Durante o período do Mundial eles jogaram contra o Leipzig, perderam por 3-1. Já em partidas oficiais, vem de 2 vitórias, uma em cima do Fortaleza e outra em cima do Vitória da Bahia, e uma derrota para o Botafogo dentro da Vila Belmiro. Já os últimos 5 jogos entre Flamengo e Santos, todos pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu 3 partidas e perdeu outras 2. O último confronto foi no Brasileiro de 2023, onde o Flamengo saiu derrotado pelo placar de 2-1, que foi aquela da situação de Bruno Henrique, onde ele acabou sendo expulso. Enfim, essa foi algumas das informações aí desse próximo jogo do Flamengo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Com certeza o Mengão tem totais chances de sair de lá vencedor e se manter no topo da tabela. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!